E aí, tudo certo? Hoje a gente vai investigar um daqueles mistérios que todo mundo que começa a treinar já sentiu na pele. É o tal do paradoxo da força inicial, sabe? Como é que a gente fica mais forte, mas muito antes dos músculos resolverem crescer de verdade? Quem já pisou numa academia sabe exatamente do que eu tô falando. Naquela primeira semana, na segunda, terceira, de repente aquele peso que parecia colado no chão começa a subir mais fácil. Só que aí a gente se olha no espelho e nada. Os músculos estão com a mesma cara de antes. Ué, que mágica é essa? Então, a resposta para essa mágica toda não está no tamanho do músculo, não. Está na eficiência do sistema nervoso. A ciência já bateu o martelo nisso. Esses ganhos de força no comecinho, os tais ganhos de iniciante, são na verdade o sistema nervoso se aprimorando. É o corpo aprendendo a usar a musculatura que já existe de um jeito bem mais esperto. E essa aula toda começa lá em cima, no cérebro. Beleza. Então vamos começar a entender isso direito. A primeira parada é no centro de comando. A gente vai direto para a fonte, lá no cérebro, de onde sai a ordem para cada movimento que a gente faz. Dá uma olhada. Essa área aí é o córtex motor. É daqui que parte o comando levanta esse peso. E o que acontece com o treino? Essa região do cérebro fica mais ativa, mais afiada. É que nem aprender a tocar violão, sabe? No começo os dedos são todos duros, parece que não vai sair nada. Mas com a prática, o cérebro cria umas autoestradas neurais e os acordes saem limpos. Com o peso é a mesmíssima coisa. Mas o mais legal é como isso acontece. Essa atividade toda no córtex motor, ela estimula a produção de uma proteína com um nome complicado, fator neurotrófico derivado do cérebro. Vamos chamar de BDNF, que é mais fácil. Pensa no BDNF como um adubo, um fertilizante para os neurônios. Ele ajuda a criar conexões, as sinapses, mais fortes e em maior número. Basicamente, o cérebro está refazendo a fiação elétrica dele para ser muito mais eficiente em dar o comando de força. Ok, o cérebro deu um comando mais potente. Agora, esse sinal tem que descer por uma verdadeira superestrada, que é a medula espinhal. E é aqui que o treino de força entra fazendo uma bela de uma faxina no sinal. É que antes da gente começar a treinar, esse sinal neural é meio bagunçado. Os cientistas chamam isso de ruído sináptico. Imagina tentar ouvir sua rádio favorita, mas cheia de chiado, de estática. A música tá lá, mas chega toda picotada, fraca. Então, é mais ou menos assim que o sinal do cérebro chega nos músculos de quem não treina. E aí que vem a grande mudança. Depois de algumas semanas de treino, o sistema nervoso aprende a limpar essa linha, a diminuir essa estática toda. O resultado, o sinal chega limpo, forte, estável. E na prática, o que isso significa? Significa mais controle na hora de fazer força, movimentos mais seguros, mais precisos. Bom, a gente chegou na última etapa dessa comunicação. O sinal agora está nos motoneurônios. São eles os nervos que ligam diretamente nas fibras musculares. E pode apostar, eles também recebem uma bela de uma repaginada. Aqui entra em cena um mecanismo com um nome curioso: correntes persistentes de entrada, ou PICs. Para facilitar, pensa nas PICs como se fossem amplificadores de som embutidos nesses motoneurônios. O sinal chega do cérebro, meio baixinho, e as PICs vão lá e aumentam o volume no máximo. Isso deixa o motoneurônio muito mais ligado, mais sensível, pronto para entrar em ação. E a sacada é essa: o treino de força deixa esses amplificadores, as PICs, muito mais eficientes. O que isso quer dizer na prática? Bom, basicamente 3 coisas. Primeiro, o botão de ligar dos músculos fica mais fácil de apertar, ou seja, as fibras musculares são recrutadas mais rápido. Segundo, o sinal de agora vai fica muito mais alto, o que gera uma contração muscular mais forte. E terceiro, os motoneurônios conseguem se manter disparando sozinhos, o que ajuda a gente a segurar a força por mais tempo. Agora se prepara, porque a gente vai ver a prova talvez mais incrível de que o sistema nervoso é o grande protagonista aqui. É um fenômeno chamado de educação cruzada. Parece loucura, né? Mas é ciência pura. Vários estudos já mostraram que se uma pessoa treinar, por exemplo, só o braço direito, o braço esquerdo também fica mais forte. Peraí, como assim? O músculo do outro braço não fez absolutamente nada? A resposta, de novo, está no sistema nervoso central. Os cientistas trabalham com 2 ideias principais para explicar isso. Uma é a ativação cruzada. Ela diz que quando a gente treina um lado do corpo, os 2 lados do cérebro ficam mais acesos, mais excitados. A outra ideia é a do acesso bilateral. É como se o manual de instruções do movimento que o lado treinado aprendeu ficasse disponível numa rede para o lado que não treinou usar.
Mas o ponto principal em qualquer uma das teorias é o mesmo. A mudança acontece lá no cérebro e na medula. Não tem nada a ver com o músculo que ficou parado. Beleza. Então vamos juntar todas essas peças agora para a gente ter uma visão completa de como nosso sistema nervoso se transforma com o treino. Olha só essa jornada. Do cérebro até o músculo, o treino de força vai construindo um sistema todo, mais inteligente, mais rápido, mais eficiente. Tudo começa com um comando mais potente lá no córtex motor, que viaja como um sinal de alta definição pela medula espinhal e ainda é amplificado nos motoneurônios antes de finalmente chegar no músculo. O corpo não fica só mais forte, ele fica mais coordenado, neurologicamente falando. E isso não é só um jeito de falar, não. A pesquisa que serve de base para essa nossa conversa toda conclui exatamente isso. Em outras palavras, o estudo confirma que os ganhos de força no começo vêm com mudanças lá em cima, no cérebro, na medula, e também lá na ponta, nos motoneurônios. É a ciência carimbando tudo isso que a gente acabou de ver. E tudo isso deixa uma pergunta bem interessante no ar, né? Se o sistema nervoso fica tão mais esperto nessas primeiras semanas, o que será que acontece quando os músculos finalmente resolvem crescer e alcançar essa eficiência toda? Bom, aí é que começa a segunda fase dessa adaptação. É quando a força do sistema nervoso e o crescimento do músculo se juntam, e aí o desempenho vai para outro nível.